Você já pensou em ser dono de um shopping center? Ou de uma torre de escritórios de luxo em São Paulo? Fundos imobiliários de tijolo democratizaram esse tipo de investimento. Com eles, pessoas comuns como eu e você, com valores pequenos, podemos investir em imóveis e receber aluguéis todos os meses. E hoje eu vou te mostrar 3 fundos de tijolo que estão baratos e que podem ser ótima opção para investidores iniciantes. Oi gente, meu nome é Soraya e aqui no canal eu falo sobre finanças e investimentos, sempre de forma simples. Se você gosta desses assuntos, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. E o assunto do vídeo de hoje são 3 fundos imobiliários de tijolo de 3 setores diferentes. E 2 desses fundos, além dos aluguéis bons que estão pagando, ainda têm potencial de valorização com uma possível queda da Selic, porque estão muito baratos. O primeiro fundo que eu quero falar com vocês é o HSML11, que é um fundo de shopping. Ele tem participação em grandes shoppings no Brasil. Vamos aqui para a tela do computador dar uma olhadinha nos números desse fundo imobiliário. Eu vou usar o Investidor 10 para a gente dar uma olhadinha nesse fundo imobiliário. No momento que eu gravo esse vídeo, o HSML ele está sendo cotado a R$ 82,65. Ele está pagando um dividendo aí de 11,12% ao ano. Ele está negociando a um PVP de 0,79. Ele está com um PVP muito atraente porque a gente usa como base o número 1. Abaixo de 1 significa que o fundo, teoricamente, ele está barato. Se ele tem bons fundamentos, ele está barato. Ele está negociando ali no preço justo e acima de 1, teoricamente, ele está caro. Ele teve aí uma desvalorização nos últimos 12 meses de 3%, um pouco mais de 3%. Ele é um fundo de tijolo do segmento de shoppings. Ele tem gestão ativa, uma taxa de administração de 1,2% ao ano. Não é das menores taxas de administração, mas o fundo é muito bem gerido, o que às vezes justifica uma taxa de administração mais alta. Ele tem uma vacância no momento de 4,3%, também é uma vacância assim que, apesar da qualidade do fundo, a gente tem que ficar de olho. Ele é um fundo que ele tem um patrimônio de mais de 2 bilhões. Isso significa que ele é um fundo grande no mercado, que acaba passando para a gente um pouco mais de segurança na hora de escolher um fundo imobiliário, né? O valor patrimonial dele ser alto, porque significa que ele é um fundo consolidado, um fundo grande. Ele distribuiu no último mês um dividendo de 0,81%, que representou 67 centavos por cota. Os dividendos aí do fundo nos últimos 12 meses, ele deu uma caída ali em janeiro e permaneceu ali na casa dos 65. Ele aumentou para 66 em julho e 67 agora em agosto. Por que aconteceu isso? Por causa da alta da Selic, ele acabou, reduzindo os dividendos para preservar a caixa devido a uma projeção de Selic mais alta e assim fazer frente, às obrigações financeiras do fundo, que seria o pagamento de juros, de dívidas que o fundo tem. A tendência desse fundo no segundo semestre agora de 2025 é aumentar os dividendos. A gente não sabe ali quanto que vai ficar os dividendos do fundo, se vai voltar para o patamar anterior ali de mais ou menos uns 80 centavos por cota. A gente não sabe se vai chegar a esse ponto, mas a gestão do fundo já demonstrou um interesse em dar uma aumentada na distribuição, dos dividendos desse fundo. Aqui são os a localização, dos imóveis do fundo. A maior parte está em São Paulo, que são 3 imóveis. Tem um em Minas Gerais, um na Bahia, outro no Acre e um em Alagoas. Aqui no Investidor 10 a gente pode ver aonde está localizado os imóveis do fundo e a área total de cada imóvel. Aqui, gente, tem a vacância do fundo. Ó. A vacância do fundo em agosto de 2024 estava em 4,7. Aí deu uma diminuída aqui até fevereiro, mais ou menos. Aqui, ó, fevereiro. Deu uma diminuída, ficou em 3,5 e depois deu uma aumentada novamente e agora, no momento, está em 4,3. Vacância em fundo de tijolo é uma métrica, é um indicador que a gente tem sempre que estar olhando, tem sempre que estar de olho nisso aqui, vacância e inadimplência. Aqui no relatório gerencial do fundo tem algumas coisas interessantes da gente ver desse fundo. A alavancagem líquida do fundo está em 18,6%. A gente pode ver aqui que uma parte do endividamento do fundo está em CDI+, então ele vai se beneficiar com a queda da Selic, Ele vai pagar menos juro e isso, ajuda o fundo a lucrar mais e, consequentemente, possivelmente distribuir mais dividendos. A gente pode ver que a maior parte das dívidas do fundo está no médio e longo prazo.
ali de 2031 para frente. A gente tem que ter cuidado em fundos que o endividamento está aqui muito no curto prazo, seja nos próximos 3 anos, por exemplo. Tem que ficar de olho. E aqui, gente, são todos os shoppings do fundo. A gente pode ver aqui os nomes de todos os shoppings. Aqui a gente pode ver a composição da receita desse fundo, entendeu? A maior parte vem de aluguel mínimo, das taxas mínimas de aluguel. Ou seja, a maior parte vem de aluguel. A segunda, né, maior fonte de receita são estacionamentos. Isso é bem interessante da gente ver. E bem aqui, gente, é bem interessante. Aqui você pode entrar nesses vídeos aqui e você pode ver o shopping. Vai ter um tour, né, por cada shopping do fundo. Você pode entrar aqui e você vai ver como que é o shopping, como que é as instalações, enfim. É uma coisa bem interessante da gente ver antes, né, de investir em um fundo. Do HSML eu tenho 126 cotas e um valor investido de 10.458. E a minha estratégia com esse fundo é ganhar, né, com os dividendos, que está bem alto por um fundo de tijolo, né? E também ganho de capital com a valorização das cotas, aí com a possibilidade de uma queda mais acentuada da Selic aí no médio prazo. Então, investindo nesse fundo, eu estou pensando nessas duas estratégias, tanto ganhar com os aluguéis, né, que eu já estou recebendo agora, como ganhar com a possível valorização das cotas. E eu quero falar, gente, que esse vídeo, ele não é recomendação de investimento. Estou mostrando apenas 3 fundos que eu vejo como fundos que estão com desconto, que são fundos que eu considero fundos bons, mas jamais você vai comprar um fundo imobiliário só porque alguém está dizendo que ele é bom, entendeu? Ou porque alguém está comprando. Você vai lá, você vai estudar o fundo, ver se aquele fundo se enquadra na sua estratégia de investimento, só então você vai comprar esse fundo. Então eu quero deixar bem claro que esse vídeo aqui, ele não é de maneira alguma recomendação de investimento. Eu só estou apresentando 3 fundos para vocês, e se vocês acharem que os fundos merecem um estudo mais aprofundado, você vai lá, estuda e toma a sua decisão de investimento, se é para você ou não. E o segundo fundo, gente, é o BTLG11. O BTLG11, ele está sendo cotado no momento que eu gravo esse vídeo a R$100. Ele está pagando um dividendo aí de 9,45% nos últimos 12 meses. Ele está negociando a um PVP de 0,96, ou seja, ele está ali quase negociando o preço justo, né, do fundo. Ele teve aí uma valorização nos últimos 12 meses de 7,55%. Ele também, né, é um fundo de tijolo. Ele é do segmento do logístico, galpões logísticos, né? Ele tem galpões logísticos muito modernos e muito bem localizados, esse fundo. Ele se beneficia muito do crescimento do e-commerce no Brasil. Ele tem gestão ativa também. A taxa de administração dele é 0,9% ao ano, que é uma taxa de administração relativamente baixa para a qualidade do fundo. Ele tem uma taxa de vacância de apenas 1%. A taxa de vacância desse fundo geralmente é muito baixa devido à localização, né, dos ativos dele, que são muito bem localizados. Ele tem um valor patrimonial, né, de mais de 4 bilhões, ou seja, ele é um fundo muito grande mesmo. O último dividendo dele foi 0,78% e ele pagou 78 centavos por cota. E os dividendos desse fundo, eles são bem previsíveis. Ele paga 78 centavos por cota, vem pagando no último ano, 78 centavos por cota. Apenas em janeiro ele paga um pouco mais, porque é normal, né, os fundos pagarem um pouco mais quando há mudança de exercício, de ano, né? 2024 para 2025, geralmente, eles têm ganhos acumulados ali e eles acabam tendo que distribuir para os cotistas, né? Aí, por isso, gera esse rendimento mais elevado ali em janeiro. Às vezes é em julho, às vezes é em janeiro. A localização dos galpões desse fundo é muito estratégico. A maioria dos galpões ficam aqui no raio de 30 quilômetros da capital paulista. Isso faz dos imóveis do fundo imóveis muito estratégicos e muito valorizados. Então, por isso a vacância desse fundo é muito pequena, por causa dessa localização aqui, muito próximo, né, da capital paulista, ali no raio de 30 quilômetros. E aqui a gente pode ver informações mais detalhadas aí de todos os imóveis, né, do fundo. E nessa parte aqui do relatório, a gente pode ver aí a localização, né, e ver as fotos dos imóveis aqui que o fundo tem, dos galpões logísticos que pertencem a ele. A gente pode ver tudo. E aqui, gente, são os principais locatários do fundo, entendeu? A gente vai encontrar empresas, né, como Ambev, Unilever, Coca-Cola, Braskem, BRF, Açaí, Mercado Livre, Amazon, Nestlé, ou seja,
a gente pode ver que são só praticamente grandes multinacionais, né? São empresas gigantescas, ou seja, empresas muito, muito sólidas mesmo nos setores de atuação de cada uma delas. Ou seja, os locatários desse fundo realmente são empresas excepcionais. O que faz, né, o fundo ali tá sempre negociando muito próximo ali do seu valor patrimonial, porque realmente é um fundo com galpões logísticos muito estratégicos, muito valorizados e com locatários, né, muito confiáveis, empresas muito grandes, muito consolidadas. E eu tenho no BTLG aí 100 cotas a R$100, eu tenho R$10.000 no BTLG. Esse fundo eu invisto mais pela qualidade dos ativos que ele tem, né? E para ganho mesmo de aluguel. Eu não espero uma valorização expressiva do BTLG, porque ele já negocia ali muito próximo, né, do valor patrimonial dele. Porém, é um fundo com a qualidade excepcional, né? E o terceiro fundo é o JSRE. A cotação do JSRE no momento que eu gravo esse vídeo está R$62,40. Ele distribuiu um dividendo aí nos últimos 12 meses de 9,3%. Ele está negociando um PVP de 0,61, ou seja, ele está bem abaixo aí do valor patrimonial dele, e teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 6,21%. O JSRE, ele é um fundo tido como outros, mas ele é um fundo híbrido. Ele investe em imóveis físicos e outros fundos imobiliários. Na parte de imóveis físicos, né, ele investe em lajes corporativas. Ele tem escritórios, salas comerciais e escritórios, majoritariamente em São Paulo. E assim, as lajes corporativas desse fundo, os escritórios, né, desse fundo, eles são, maior parte dos imóveis é AAA, que a gente chama, que são imóveis de alto padrão construtivo, ou seja, eles são imóveis muito bem localizados e, além disso, ele tem um padrão construtivo muito bom, o que torna os imóveis desse fundo ativos excepcionais. E esse fundo, ele sofreu muito com a tendência ali em 2021, 2020, das empresas adotarem um home office, né? Então, muitas salas ficaram vazias, né? E ele acabou, né, tendo ali uma desvalorização muito expressiva das suas cotas. Porém, como os imóveis dele são imóveis muito bem localizados, imóveis com padrão construtivo muito, muito bom, esses imóveis eles acabam tendo sempre ali empresas interessadas em alugar. Sem contar que esse fundo ele se beneficia muito agora da inversão, né, do home office, porque teve a saída em massa, né, dos escritórios para home office e a gente está vendo uma tendência de reversão. Então, o segmento dele é híbrido por causa disso, né, porque ele investe em imóveis físicos, mas ele também investe em outros fundos imobiliários. Ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano, mais ou menos. Ele está com uma vacância de 4,5%. É uma vacância que merece uma vigilância mais ali de perto, né? Ele também é um fundo aí com patrimônio bilionário aí de mais de 2 bilhões. Ele distribuiu no último mês aí 48 centavos por cota, e com relação aos dividendos, aos aluguéis, né, ele é muito previsível. Ele paga 48 centavos por cota há um ano. E a vacância desse fundo, ela teve bem maior. Em agosto de 2024 estava em 7,6%, que é uma vacância muito grande, né, que exige muita atenção da gente. Porém, essa vacância ela veio diminuindo para 4,7, para 3,1 aqui em fevereiro de 2025, e hoje ela está em 4,5, que também demanda aí um pouco mais de atenção. Eu invisto nesse fundo, mas eu fico de olho na vacância e os motivos, né, que levam a essa vacância. A gente pode ver aqui que a maior parte do fundo está em imóveis e o resto em títulos públicos, caixa e carteira com outros fundos imobiliários, que é essa partezinha aqui. O fundo possui no momento 5 imóveis que ficam, a maior parte, em São Paulo, que olha, 4 imóveis do fundo ficam em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. A gente pode ver no momento que o fundo ele tem 77 inquilinos, uma boa diversificação, sendo que a maior parte dos inquilinos é da área de seguros e tecnologia, 24% cada um, e 20% na área de saúde, né? E aqui são os maiores inquilinos do fundo, né? Tem empresas aí bem conhecidas como Petrobras, Banco BV, Albert Einstein, enfim, né? Empresas grandes aí bem consolidadas. E aqui nessa parte do relatório, gente, dá para ver os imóveis, a foto dos imóveis do fundo, né? Olha, e dá para ver a classificação desses imóveis. Como eu falei, a maior parte é AAA, que é imóveis, né, de alto padrão construtivo. Outro imóvel do fundo
fundo, né, também classificado como AAA. Outro, né, que fica em São Paulo também classificado como AAA. E enfim, né, os imóveis desse fundo realmente, eles têm um padrão, né, construtivo, eles têm uma qualidade excepcional, né. E eu tenho aí do JSRE 141 cotas, né? Eu tenho R$ 8.798,40. E o meu investimento nesse fundo, a estratégia é tanto receber, né, os aluguéis mensais, que estão num patamar que eu considero muito bom, e também a possibilidade de ganhar com valorização das cotas aí no médio e longo prazo, né? Gente, não estranha aqui as imagens, é porque o meu celular, que eu uso para gravar os vídeos do canal, acabou descarregando e eu tive que pegar outro celular aqui para terminar de gravar esse vídeo. Agora eu quero saber de você, se você já investe em fundos imobiliários. Comenta aqui em qual desses fundos você já investe, você já tem na sua carteira ou que você gostaria de ter. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, isso me deixa muito feliz, eu lhe agradeço de coração. E eu vou deixar esse outro vídeo para você assistir agora, onde eu mostro toda a minha carteira de fundos imobiliários. A gente se vê lá. Até o próximo vídeo.